nosso tema de hoje, Moisés, Jesus e o Espiritismo. As 3 revelações de grande importância para o momento em que nos encontramos hoje. Como é importante essa compreensão de como tudo se formou. E eu gostaria de, nesse momento, trazer uma passagem de Humberto de Campos, de uma conversa de Simão Pedro com Jesus. Certa ocasião, na casa do caminho, Simão Pedro estava angustiado. Tinha terminado o trabalho do dia naquela instituição, a primeira de benemerência no mundo. A que foi criada com Jesus, com os seus exemplos, com a sua presença. E Simão Pedro se encontrava angustiado, porque estava sentindo nos seus ombros o peso da responsabilidade do trabalhador dedicado. E ele achava que não estava dando conta. E se dirigiu a Jesus em oração, pedindo esclarecimento, pedindo a orientação. E ele chorando, conversando com muito sentimento com Jesus, quando levanta a cabeça e vê à sua frente a imagem do Mestre. E o Mestre conversa com ele, dá as orientações que precisava para as suas dificuldades. Simão imediatamente já sente um alívio no seu espírito. Uma tranquilidade, uma serenidade toma conta dele. E aí, Jesus reserva o essencial para esse encontro nas suas últimas palavras. Preste atenção ao que Jesus veio dizer, disse a Simão. Ele falou o seguinte: Simão, toda vez que você quiser se aconselhar comigo, conversar comigo, desejar a minha presença, desejar a minha palavra, recorde-se, Simão, que eu estou nos evangelhos. Que a minha palavra está nos evangelhos. É lá que você poderá me ouvir. Por que eu estou colocando essa passagem de Humberto de Campos na introdução da apresentação de hoje? Porque tem tudo a ver. Os evangelhos, a terceira revelação que traz para nós o consolo, o conforto, a esperança. É Jesus conversando conosco. Muitas das vezes nos encontramos em atribulações e nem sequer fazemos uma oração. E queremos que as nossas dificuldades, os nossos problemas sejam resolvidos. Quantas e quantas vezes eu converso com pessoas e pergunto: você faz oração? E ela diz: não faço, não me lembro, não tenho tempo. Então Jesus está trazendo para nós o caminho. Gente, Ele está conversando conosco. A partir do momento que a gente abre o Evangelho, Ele está ali aconselhando, orientando. É só para que nós venhamos prestar atenção qual é a mensagem, o que significa, para que a gente não entre no automatismo. Para que a gente possa perguntar assim: o que é que Jesus quer dizer para mim com essa passagem? O que significa essa mensagem? Só precisa a gente dizer uma palavra. Jesus está dizendo: tenha paciência. Jesus está dizendo: calma, está tudo certo. Normalmente vai vir para a gente uma questão de reflexão sobre a humildade, a simplicidade. E a gente precisa trabalhar ainda muito
esse negativismo que trazemos na nossa alma de existências passadas, estamos aqui para esse trabalho, para esse burilamento, para que possamos deixar transparecer esse diamante, esse brilhante que tem dentro de nós, que está sendo esculpido pelas nossas existências e diversas existências que tivemos. Eu gostaria também de trazer uma passagem de uma história de Allan Kardec no livro, na Obras Póstumas. A Estrada da Vida. A Estrada da Vida, ele traz uma simbologia de onde nós estamos caminhando em uma floresta. Primeiro pegamos uma estrada. Nessa estrada, estou sem rumo, vou pegar qualquer direção. Me deparo com uma linda floresta. Mas eu estou sem um preparo para entrar nessa floresta. Me perco pelo caminho, vêm as dificuldades, os sofrimentos, os arranhões, os espinhos. Vou para outro caminho e mais adiante eu encontro uma outra floresta onde eu me deparo com uma pessoa que vai me dar uma orientação. A gente pode fazer também uma analogia à estrada da vida com as 3 revelações. A primeira revelação, Moisés, os hebreus, em toda aquela sua dificuldade, sem um rumo a seguir, acreditavam no Deus único. Muito sofrimento, e eles trouxeram muitos ensinamentos, importância da primeira revelação para que pudéssemos seguir. Mais adiante iremos falar sobre isso. Então, esse jovem segue, entra numa nova floresta. Já está com as suas experiências, vai com novos enfrentamentos, mas já seguindo outros caminhos para não se perder. Mas ainda encontra muita dificuldade nessa vivência, recebendo a orientação, recebendo a luz, mas não absorve direito essa luz e se perde novamente. É quando ele se depara com mais uma luz e vai para um outro caminho, onde vai encontrar a terceira floresta. E assim consegue, com todas as experiências que adquiriu nas florestas passadas da vida, consegue um caminho mais equilibrado. É quando a gente entra, vem para a terceira revelação, a doutrina espírita trazendo essa luz, o caminho seguro para a gente seguir. E aí ele chega diante do seu caminho, vê a luz, sobe ao topo de uma montanha. É tão interessante essa passagem, a Estrada da Vida, que Allan Kardec traz, que quando ele chega naquela montanha, que ele olha para baixo, que ele vê aquela multidão, todas as florestas, ele faz, nossa, quantas florestas eu passei. Quantas dificuldades eu vejo, uma por uma. E a vida da gente é assim também. Se nós olharmos o caminho que já percorremos, como saímos fortalecidos para os embates, para as novas experiências que vêm na nossa vida. E ele olha, e ele questiona, e ele pergunta mais. Ele conversando com o pai, ele pergunta assim, não seria mais fácil, não seria mais simples, se tivesse encurtado esse caminho para chegar aqui mais rápido? Aí o pai faz, com certeza, meu filho, mas onde estaria o seu mérito? Onde estaria o aprendizado que você teve com todas as dificuldades que você passou nas existências que você teve aqui? Talvez você chegasse até aqui, mas você iria escorregar e você não iria ter a visão da importância de tudo aquilo que você passou. Da importância dessa vivência.
Porque é através das experiências difíceis que nós desenvolvemos a nossa inteligência. É através das dificuldades que nós nos esforçamos para a busca de soluções. Está aqui, a estrada da vida. A estrada, a gente pode trazer essas 3 fases da estrada, essas 3 florestas, como também as 3 revelações. Também podemos ter um outro foco de olhar sobre essa floresta, sobre as nossas experiências de vida, as nossas reencarnações. Muitas vidas teremos, muitas vidas vamos ter, muitas vidas tivemos. E cada existência que nós passamos, nós adquirimos aprendizado, nós adquirimos conhecimentos que vamos levando para a vida futura. Ora, aconteceu o mesmo com as 3 revelações. Moisés, Jesus, não vim destruir a lei, eu vim dar complemento. Não houve, a minha é melhor que a sua, não, é uma junção. E assim com a doutrina espírita. Que possamos refletir sobre essas experiências, que possamos olhar para o alto da nossa montanha. Olha, nossa, quantos caminhos percorridos. O que eu faço agora, quando eu olho para essas experiências e que você passa por elas? Você vai olhar e dizer, eu consigo vencer todas as minhas dificuldades, porque eu já estou fortalecido para ele. Eu já sei o caminho que não devo seguir. Isso se chama aprendizado. Então, no estudo de hoje, as 3 revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo, nós estamos tendo a oportunidade, de novo, de ouvir o mestre Galileu. Lembra da introdução que eu fiz? Simão Pedro, ouvindo a Jesus, e Jesus nos convidando a ouvi-lo no seu evangelho. E eu trago para vocês aqui Mateus, capítulo 13, versículo 33, e Lucas, capítulo 13, versículo 20, que fala de uma parábola onde Jesus traz a revelação, faz uma comparação das 3 revelações com o fermento. E ele diz o seguinte, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 satas. Satas é uma medida que se usava naquela época, uma medida hebraica, mas é uma medida de farinha, até estar toda fermentada a massa. Aqui, ele traz a importância da mulher na sua sabedoria, na sua forma de saber conduzir com segurança, com calma, sabendo esperar o momento certo das coisas acontecerem. O fermento, ela ia colocar no pão 3 porções de fermentos. Então, vem a primeira parte do fermento que se coloca nessa massa. Deixa o fermento crescer. E elas, todas 3, têm o tempo certo, tempos iguais para essa fermentação. Então, a primeira foi a fermentação com Moisés. O necessário, aquilo que precisava. Depois veio a segunda dose do fermento. Sim, já está na hora de acrescentar um pouco mais, está na hora de acrescentar esse fermento, e ela veio no momento certo, porque tudo tem o momento certo nas leis de Deus. Precisamos saber esperar. E ela lança mais o fermento. Veja, ela não faz um outro pão. Ela aproveita a mesma massa de pão e coloca, soma, junta e soma. É Jesus, com os seus ensinamentos, com esse segundo fermento. E quando fica já no ponto exato da terceira porção,
ela coloca, é onde aparece o Espiritismo, onde nós estamos aptos ao entendimento maior dos ensinamentos de Jesus. E Jesus diz: não vim destruir a lei. Isso está tudo no Evangelho. É porque eu prefiro ler aqui, porque o Evangelho tem uma letra muito humildinha. Não vim destruir a lei. Ou os profetas. Não vim os destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto resta um iota e um único ponto. Temos alguma dúvida de que isso não vai ser cumprido? Jesus trazendo para nós que tudo se cumprirá. Então, Kardec resgatou o cristianismo para o mundo. A obra que extirpou os vícios e os erros humanos do Evangelho de Jesus. Obra do codificador Allan Kardec. Então, a segunda revelação vem com essa orientação. Não veio destruir a primeira. A terceira revelação não veio destruir a segunda. Elas estão se unindo, porque precisamos das experiências de cada um, dos ensinamentos de cada um, para que possamos seguir fortalecidos. Tudo é a compreensão. Quando a gente compreende como as coisas foram formadas, fica mais fácil até da gente acreditar, porque tem um sentido, tem um significado. Então, quando Moisés recebeu as revelações, Moisés, quando subiu ao monte, ele não subiu com caneta, ele não subiu com carvão, ele não subiu com lápis, ele não subiu com grafite, com nada. E ele desceu com as 2 tábuas com as inscrições dos 10 mandamentos. Nossa, como é que isso acontece? Moisés era um médium de efeitos físicos. E ele tinha uma mediunidade rara que se chama piropneumatografia. Ou seja, a escrita direta através do fogo que cravava aquela pedra e veio todas as informações. Ou seja, a escrita direta. Ele não sabia o que ele estava fazendo e estava vindo as informações. É um tipo de mediunidade que ele veio trazer para nós e um espírito israelita trouxe uma mensagem que está nos evangelhos, que ele fala dessas 3 revelações. Allan Kardec era muito cuidadoso. Ele trazia primeiro as lições do Mestre Jesus. Depois vinha os seus comentários. E depois vinha os comentários e instruções dos espíritos. E o primeiro espírito a se comunicar foi um israelita, que veio falar da seguinte forma: Deus é único. E Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido. Deus se utilizou de Moisés para se tornar conhecido com essas leis de 10, os 10 mandamentos da lei de Deus. Não só conhecido do povo hebreu, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes de que esse povo passou destinava-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Veja que a gente está vendo aqui a primeira porção de fermento na massa do pão. Podemos também dizer aquela primeira parte da floresta, onde estamos adquirindo o aprendizado. Então, os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germen,
da mais ampla moral cristã. Quando a gente fala de germe, é aquela sementinha que vai desabrochar. Naquela época, aquele povo estava preparado só para receber aquilo. Ainda não existia um desenvolvimento moral. Existia desenvolvimento das artes, né? Existia outros desenvolvimentos culturais, mas a moral não. A ciência, sim. Mas era um momento, é onde o fermento passa, crescendo aquele pão, fica paradinho ali, crescendo, passa o tempo. Ora, 1861, estamos em 2024. Temos 164 anos, se não me engano, do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda temos muito chão a caminhar, mas já estamos dando os primeiros passos. Somos felizardos de estarmos aqui, ouvindo esses ensinamentos libertadores da terceira revelação, que é a doutrina espírita. Não tenham dúvida disso. Moisés trouxe a semente, trouxe o germe e veio Jesus. A moral que Moisés ensinou era apropriada para a época, o estado de adiantamento em que se encontrava os povos, que ela se propunha a regenerar. Regeneração, olha só, o germe da regeneração desde Moisés. Nós, nesse momento em que nos encontramos aqui, estamos no limiar. Mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Olha a caminhada que já fizemos com Moisés, Jesus e agora estamos com o Espiritismo. E estamos nesse limiar. Será que ainda temos alguma dúvida de que a proposta de Jesus, os desígnios de Deus, não vão se concretizar? Certa feita, uma pessoa estudiosa da doutrina espírita, estavam reunidos Divaldo, Haroldo Dutra, e essa pessoa perguntou assim: como podemos estar em regeneração se o caos está tomando conta do planeta? Aí Haroldo tomou da palavra e disse: meu amigo, olha para todos os espíritos que eram transviados na moral, que vieram para o planeta Terra, para o planeta de provas e expiações, e hoje são espíritos superiores, são espíritos regenerados. A Terra está ou não está fazendo o seu papel de regeneração? Isso é individual, é de cada um de nós. Pode ter certeza, vai se cumprir. É porque o nosso tempo, a nossa forma de olhar o tempo é diferente do tempo de Deus. Então, a inteligência dos povos daquela época era muito atrasada, se achava imoralidade. E não se havia convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Não estavam preparados ainda para o conhecimento de uma religião puramente espiritual, como nós estamos aqui, bebendo dessa fonte. Nós estamos bebendo de Moisés, Jesus, e estamos aqui no Espiritismo. As 3 medidas de fermento. Agora sim, a massa está pronta para esse grande banquete, o banquete espiritual. A junção de todos. Hoje, a humanidade está preparada para o ensino direto dos ensinamentos de Jesus, da espiritualidade, de que somos espíritos. Será que a gente ainda tem dúvida de que somos espíritos?
Não. Todos nós já temos essa noção. Compreendemos os ensinamentos deixados por Jesus através da codificação, Allan Kardec, que nos presenteou com esse trabalho magnânime de muita luta e dedicação e amor à causa. O Cristo foi o indicador da mais pura, ainda continuando o espírito israelita falando. O Cristo foi o indicador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo. A moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo. Aproximar os homens e torná-los irmãos. Isso é uma lição para a gente. A gente está falando de uma coisa muito macro, uma coisa muito grande, mas vamos centralizar um pouco no nosso lar. Começa do nosso lar, da nossa família para o mundo, não é o contrário. Aproximar os homens, a aproximação. Como é que eu estou aplicando na minha vida, na minha família, os ensinamentos de Jesus? O perdão das ofensas. Quantas pessoas adoecendo porque não perdoa? É um ódio que se carrega no coração. E muitas das vezes a gente já está vendo aquele adoecimento dentro da criatura. A gente gostaria muito. Acorda. Não é por aí. Você está prejudicando a você próprio. Quando nós carregamos esses sentimentos infelizes, negativos dentro da nossa mente, nós somos a nossa primeira vítima. Somos nós que vamos adoecer as consequências daquilo que eu estou me alimentando. Quando a gente vai para Simão Pedro e a gente se encontra com Jesus, eu faço uma oração, eu escuto a mensagem de Jesus através do Evangelho, eu vou me acalmar, as ideias vão se apaziguar e a gente vai caminhando com mais serenidade, pedindo do fundo do nosso coração que tire de dentro de nós o orgulho, a vaidade. A nossa força é conosco mesmo, não é com o outro. Nós estamos brigando é conosco mesmo. Não dizem, né, que quando você ofende alguém, você está falando de você. É o teu comportamento que está dizendo isso. São chegados os tempos que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Moisés abriu o caminho, a primeira porção do fermento. Jesus continuou a obra. Mas Jesus não continuou uma obra de falácia. Jesus continuou a obra com experimentos, com a exemplificação. Porque é através da exemplificação que deixamos marcas. E precisamos dessas marcas. E isso acontece com a nossa vida. O que é que eu estou fazendo comigo? Que marca eu estou deixando no outro? Que marca eu estou deixando nos meus filhos? Quando eu ando na rua, o que é que eu estou trazendo para o mundo? Jesus continuou a obra.
e o Espiritismo a concluirá. Não sou eu que estou dizendo isso, é um espírito israelita no Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo, item 7. Acho que é 7 ou 9. Que possamos refletir nessas mensagens de ensinamento e de amor de Deus. Vejam a imensidão do amor de Deus para com todos nós. Desde Moisés lançando aquela sementezinha para se desenvolver junto com Jesus, se desenvolvendo mais ainda junto com a terceira revelação, que é o Espiritismo. Há uma mensagem de São Paulo no livro dos Espíritos, que foi em 1857, duração das penas futuras, que Paulo diz o seguinte: gravitar para a unidade divina, caminhar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Um determinismo que a gente não vai mudar. Existem aqueles que vão caminhar um pouco mais depressa, tem os que vão estacionar, mas obrigatoriamente iremos gravitar para a unidade divina. Iremos gravitar para Deus. Mas como Paulo gosta dessa trilogia, né? Fé, Esperança, Caridade foi uma das primeiras e agora ele traz uma outra. Para atingir esse caminho, 3 coisas são necessárias. E vejam se não está tudo de acordo com as 3 revelações. A justiça, o amor e a ciência. A justiça com Moisés, o amor com Jesus e a ciência com a verdade, a doutrina espírita. É tão interessante quando você começa a estudar, você descobre tantas coisas, que no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 1 a 5, Deus, na figura de agricultor, cuidando da gente, cuidando dessa árvore grandiosa, que nós fazemos parte dela, a árvore das revelações. Também podemos fazer essa analogia como João, uma grande árvore, onde a primeira revelação é a raiz. A segunda revelação, o tronco. A terceira revelação, os ramos, a copa da grande árvore. Então, João diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira. Eu sou a videira, vós os ramos. Esse amor de Jesus, que faz a gente ter a felicidade de, no século XIX, a missão se cumprir, o trabalho se concretizar. É quando nasce em Lyon Allan Kardec e cumpre integralmente a sua missão e passa a ser agora a bandeira da humanidade. E Kardec, no livro Viagem Espírita, ele vai dizer assim: o ponto capital do Espiritismo é... Muita gente vai responder: é a comunicação com os espíritos, é a mediunidade, são os efeitos físicos. Tem nada a ver. Ele vai dizer que o ponto capital do Espiritismo
é o lado moral. É isso que estamos precisando. É aí que devemos envidar todos os nossos esforços para fazê-lo compreendido. Para fazer compreendido o Espiritismo. As questões de moral são de todas as religiões e de todos os países. Essa terceira revelação não é exclusividade dos espíritas, é da humanidade. Está aí para todo mundo ter acesso, livre acesso. Não é exclusivismo nosso. Nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, estudando. Eu aprendo com vocês, eu aprendo quando eu estudo. Porque muita coisa a gente não sabe, tem muita coisa ainda que a gente precisa aprender. Então Kardec cumpriu brilhantemente a sua missão como trabalhador dedicado. Como deveria ser todo trabalhador dedicado. E quando a dor aparecer, com certeza Kardec chamava Jesus, e Jesus estava com Kardec 15 minutos por mês. Imagina, a gente está com o Espírito de verdade, conversando com a gente, 15 minutos. Podemos sim, porque nós somos filhos de Deus. Ele só quer o nosso bem. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe a execução. Todos nós que estamos aqui, temos esse compromisso porque a partir do momento que nós adquirimos o conhecimento, será cobrado de nós a nossa conduta. Porque aqui estamos na terceira revelação, onde o peso é o quê? A lei moral. O Evangelho de Jesus contém as leis morais. Se nós seguíssemos os seus conselhos, as suas orientações, não nos perderíamos no nosso caminho. Mesmo que venhamos pisar em falso, mesmo que isso aconteça, precisamos ser humildes, olhar para nós, eu errei. Pede desculpa, segue adiante, agora não olha para trás. A gente vai olhar para trás no sentido da grande floresta, onde nós saímos vencedores. Se nós estamos aqui, já estamos vencedores. Só precisamos olhar para dentro de nós e tirar essa erva daninha que atrapalha essa caminhada e seguir caminhando com Cristo. É Jesus e Kardec, não tem outro caminho. É Jesus e Kardec. Ainda, nós estamos na terceira fermentação. Ainda não concluímos essa fermentação para passarmos para uma quarta fermentação, como muitos já estão querendo, trazendo coisas equivocadas para a doutrina. Muito temos ainda a aprender. Muito temos ainda a fazer com esses ensinamentos maravilhosos que Jesus traz para nós. O Espiritismo, ela traz a esperança e a compreensão das causas do meu sofrimento. Não existem vítimas. Ela traz a questão da reencarnação. Tivemos outras existências e outras teremos. Trazemos a nossa bagagem. Nessa existência agora, a gente está se despindo dessa bagagem que não serve mais, para a gente trazer uma bagagem mais leve, para quando chegarmos no plano espiritual, poder dizer assim, missão cumprida.
Então aqui fica, é chegado o tempo, né? Não? Não. Tá. Então a gente olhando para esse nosso caminhar, quantas reflexões devemos tomar com esses exemplos desses grandes que aqui vieram, Moisés, Jesus e Kardec. O Cristo é o nosso modelo, é o nosso guia. Sofreu mais de qualquer um de nós. E está aí, nos ajudando. Ainda hoje, pessoas existem que maculam a imagem do Cristo. Mas ele está preocupado com isso? Não, porque ele é superior. O superior, ele olha, que nem nós, olhando as nossas montanhas. Elas ficam pequenininhas lá embaixo, você aqui em cima olhando. Puxa, eu pensava que eu não ia passar. Ele olha para nós como crianças de passos vacilantes. Com misericórdia. Ele não se ressente, porque ele sabe ainda da nossa pequenez. Que possamos ter a paciência que nem aquela mulher que trouxe as 3 porções do fermento e soube esperar etapa por etapa para a maturação. Hoje já estamos mais preparados para novas revelações do Cristo. Mas primeiramente, precisamos fazer a nossa parte. Cumprir aquilo que devemos fazer. Jesus não está pedindo coisas grandiosas para nós fazermos, não. Nós vamos fazer aquilo que temos condições de realizar, começando por nós. Quando nós desejamos ajudar alguém, primeiramente eu tenho que cuidar de mim para me fortalecer para ajudar o outro. É que nem aquela máscarazinha de oxigênio em que a gente está no avião, primeiramente coloca em você, depois você coloca nos outros. Porque se eu estou doente mentalmente, fisicamente, principalmente o mental, como é que eu vou poder auxiliar alguém? Se eu não olho para mim, se eu não limpo o meu interior, porque para a gente contribuir com a humanidade, eu preciso limpar o meu interior, para depois eu oferecer a oferenda ao Cristo, me aproximar dele. Os meus pensamentos, as minhas palavras falam do que o meu coração está cheio. Cada um de nós, diariamente, precisamos fazer essa limpeza dentro da gente e a gente perguntar assim, eu estou me dirigindo a Jesus. Como é que está o meu vaso? Como é que está o meu coração? Já posso dar um passozinho e a gente vai, porque Deus, Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe das nossas necessidades, nesse momento aqui mesmo agora. A espiritualidade se encontra presente, auxiliando a cada um de nós. Eu vejo muitas pessoas dizerem assim, eu não quero ir para o centro, eu quero ficar no conforto da minha casa assistindo as palestras pelo celular, pelo computador, pelo YouTube. É a mesma coisa. Na minha casa eu vou ter esses eflúvios aqui, essas energias benfazejas caindo na minha mente. Eu vou aprender uma lição, mas é muito diferente daquilo em que nós bebemos aqui nesse momento em que nos encontramos. É por isso que, quando nós estamos aqui presentes,
que nós cochilamos, ou eu fico no celular, ou eu estou com o meu pensamento nos problemas lá fora, é como se eu abrisse um grande guarda-sol impedindo desses benefícios me atingirem a minha alma, o meu ser. O objetivo é o aprendizado. A compreensão faz com que a gente mude o nosso comportamento. A compreensão, de forma lógica, que a doutrina espírita traz para a gente, faz com que a gente venha aumentar a nossa fé raciocinada e a gente faz automaticamente as mudanças do nosso comportamento. Que possamos agradecer a Deus por essa oportunidade de desvendarmos as 3 revelações magníficas para o nosso aperfeiçoamento moral. É a seiva de amor de Jesus descendo por essa grande árvore e nós bebendo dessa árvore. Que possamos refletir e que a paz e o imenso amor de Jesus continue a nos envolver.